Oi pessoal, estamos começando mais um Papo de Quinta, hoje num formato bem diferente, hoje a gente está numa gravação via Skype, estamos conversando com o Samuel. Samuel, ele é pastor e é psicólogo e ele vai falar um pouco pra gente sobre terapia familiar, sobre o quão importante é a família também ter o seu momento de terapia, ter o seu momento de se cuidar e aquilo que a gente tanto fala de cuidar do cuidador. Vamos conversar um pouquinho, discutir um pouco sobre o quanto isso é importante para nós. Então, Samuel, eu pedi para te apresentar um pouco, falar do teu trabalho, também falar de onde tu tá falando, por que a gente está fazendo essa ligação via Skype, a gente está com um distanciamento, né, físico. Essa questão de distância é meio relativa, né? Mas eu estou falando aqui de Florianópolis, hoje está o dia da gravação aqui, está um dia bonito, céu azul, e eu estou morando aqui em Florianópolis agora fazem 2 anos e meio, né, depois que saí de Pelotas em 2017. Aqui em Florianópolis eu trabalho como pastor na Igreja Luterana do centro de Florianópolis, mas eu também sou terapeuta, fiz a minha formação na Universidade Católica de Pelotas e depois também fiz uma especialização em terapia sistêmica de família, ainda em Pelotas, antes de vir para cá, né? A maior parte da minha atividade é como pastor, mas eu também tenho alguns clientes, né, especialmente casais, onde eu trabalho com terapia de família, terapia de casal. Já fazia isso em Pelotas e aqui em Florianópolis, né, tenho algumas experiências nesse sentido. E a gente estava falando antes de começar o vídeo, a gente conversou um pouquinho com o Samuel, e nós estávamos falando um pouco dessa, quase com uma coisa, um conhecimento comum, né, da problemática que tem sobre famílias com crianças atípicas, né? Mas o Samuel estava compartilhando com a gente que é muito importante de desmistificar um pouco disso. Se você puder falar um pouco sobre isso para nós também, Samuel. Sim. O que eu vejo é que, às vezes, famílias que têm, né, no seu sistema crianças ou autistas ou com síndrome de Down, qualquer outra síndrome, às vezes são vistas como famílias problemáticas, né, ou famílias com dificuldades, e que isso, então, traz muitos problemas para a família. Mas na verdade isso é um estereótipo, ou até um mito, né, porque a vinda de qualquer criança, né, o nascimento de qualquer criança num sistema familiar traz mudanças e traz transformações, né. É inegável que, por exemplo, uma criança com autismo traz uma demanda maior para a família, né, em termos de cuidado e né, de trabalho mesmo, mas toda criança, ela causa não é que ela causa, é necessário uma reestruturação, né, uma reorganização familiar, seja uma criança, né, com alguma síndrome, ou seja uma criança neurotípica. Isso acontece em qualquer família. Por exemplo, como uma família percebe, né, que precisa de um apoio, que precisa, como se dar por conta disso, de saber, olha, que agora é o momento em que a gente precisa de um apoio, precisa de um acompanhamento, precisa buscar uma ajuda externa, ou por onde começar, né, quando tu nota que a coisa não está indo como tu gostaria, né? Quando que é o momento de procurar um auxílio, né? Acho que o momento de procurar o auxílio, normalmente, assim, na minha experiência como terapeuta, é quando eu não dou mais conta, né, de lidar com as minhas coisas, ou quando eu não suporto mais um determinado sofrimento, ou, né, um certo nível de conflito, bom, então eu vou procurar ajuda, né? Normalmente é isso que acontece, porque enquanto a gente consegue suportar nível de estresse, ou enquanto a gente consegue suportar certos níveis de conflito, a gente vai achando que, não, eu dou conta, e a gente vai, como diz o ditado, levando, né, com a barriga, né, vai empurrando com a barriga a situação, né, até que ela fique mais aguda. O que eu tenho dito é que quando a gente percebe, né, e aí vai muito de uma percepção pessoal mesmo, quando eu começo a perceber, né, que eu estou num nível de sofrimento, né, que está trazendo muito desgaste, um nível de sofrimento em que, vamos dizer, a organização familiar está começando a ficar complicada, a gente já não consegue
mais se comunicar direito, não consegue mais ter uma convivência saudável, harmoniosa, a gente deveria procurar ajuda, né? Seja de um conselheiro espiritual, seja de um terapeuta, uma pessoa que possa auxiliar a gente em resolver as nossas questões e os nossos problemas, né? A gente não pode ter vergonha, né, ou preconceito em buscar ajuda, porque isso é um problema, né? Então, eu tenho que resolver os meus problemas, né, e ninguém vai saber dizer o que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida. Não é bem assim, né? A gente precisa de um olhar externo, a gente precisa de alguém que possa ver com outros olhos e nos ajudar a enxergar coisas que a gente normalmente não consegue enxergar na dinâmica, especialmente na dinâmica da vida familiar, né? Alguém que nos dê um start, né, pra gente poder pôr as coisas pra fora e poder se entender também. Eu tava pensando agora sobre o processo de luto, né? A gente fala do luto do diagnóstico. A gente usa esse termo. Eu acho um termo muito pesado, mas se usa bastante, né? Porque luto, a gente refere sempre a uma coisa muito ruim, muito pesada. Mas muitas famílias passam realmente por esse processo de luto. E é nesse momento, muitas vezes, em que tudo se direciona para a criança, né? A gente recebe o diagnóstico, então a gente faz tudo agora só para a criança ou só para a pessoa que tem um problema, entre aspas, né? Que tem alguma dificuldade específica que recebeu esse diagnóstico. E aí, pode ser que seja nesse momento em que a família se perca nessa organização, né? Tu usou um termo muito bom, que é a organização da família. Isso não pode se desfazer, principalmente quando a gente recebe esse diagnóstico. Porque esse momento de luto ele é muito forte, então a gente precisa aceitar, a gente precisa receber, e aí precisa, então, encarar de fato a situação, colocar os pés no chão e partir pro ataque, né? Partir para as formas de como lidar com essa situação. E nesse momento que a gente não pode se perder também e esquecer de se cuidar, para poder cuidar da criança, para poder dar um tratamento de mais excelência, né, para essa família. Eu acho que talvez uma questão que pode surgir muito nas famílias, assim, se eu dedicar um tempo como terapia para mim, que muitas vezes isso vai ter um custo, né? Esse valor eu deveria estar investindo na terapia do meu filho, porque às vezes as pessoas ficam também muito em cima disso, né? Todo o dinheiro, todo o orçamento da família agora é destinado a terapias para a criança. E se eu desprender uma parte desse valor para o tratamento da família, eu vou estar prejudicando a criança, talvez porque ela vai ter menos terapias. Como lidar com esse tipo de pensamento, talvez, assim? Não, duas coisas. Eu ainda queria falar um pouquinho sobre a questão da organização, né, que eu acho que é um tema importante. Depois até vamos aí para a questão do investimento. Na verdade, a desorganização familiar é quase algo que se espera quando nasce uma criança. Né? Um certo nível de desorganização sempre vai acontecer. Então, a vinda de uma criança, por mais amada, por mais esperada que ela seja, ela vai exigir do casal uma reorganização familiar. Talvez, né, essa perspectiva do luto, né, eu também acho uma palavra pesada, mas é o que se usa, né, porque a gente sempre tem muitas expectativas e muitas fantasias, né, relacionadas a um filho que vem, né, e uma criança com síndrome é a frustração desses sonhos ou a frustração dessas expectativas. Então, você, além de reorganizar, né, as coisas práticas da vida familiar, você tem que reorganizar até os teus sonhos, as tuas expectativas, a tua esperança, o teu projeto de vida que, de repente, você tem com um filho, uma filha que você esperava. Então, na verdade é isso, é uma grande reorganização, né, familiar, tanto nas questões práticas, como também nos sonhos, nas expectativas, naquilo que se imaginava como família. Então, realmente é um trabalho de reorganização, né, e claro, com crianças que têm as suas síndromes, né, é um trabalho maior de reorganização, mas ele é
típico em qualquer família. Quanto ao investimento, a questão que eu sempre trato, né, com todos os cuidadores, seja de que tipo de cuidador for, né, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar bem da pessoa que eu tenho a tarefa de cuidar. Né? Isso vale desde cuidador, desde uma pessoa que está cuidando do seu pai, da sua mãe idoso, né? Vale para uma criança, vale para qualquer situação. Se eu não tenho um mínimo cuidado, uma mínima atenção, né? Para a minha vida, para os meus relacionamentos, para os meus afetos, né, na construção das minhas redes sociais, com o tempo, o meu cuidado também vai ficar limitado, né, vai ficar cada vez mais limitado, justamente por causa das minhas próprias limitações. Né, eu não tenho como ir além daquilo que é possível. Né, com relação a mim mesmo. Então investir na minha vida e pensando na família, né, e investir no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, especialmente pensando agora numa criança autista, né, às vezes o pensamento nós precisamos, né, investir toda a nossa energia, todo o nosso cuidado, né, para com a criança. Eu entendo que é um equívoco, né, porque você vai enfraquecendo a relação conjugal, você vai enfraquecendo, né, a tua saúde, o teu bem-estar, e com o tempo esse cuidado, né, vai também ficar enfraquecido, vai ficar cada vez mais limitado. E isso considerando também uma família de pai, mãe e filho, né? São dois, ou né, o casal e a criança. Mas às vezes se tem uma outra criança que veio antes e que já estava na família e que também pode ser esquecida nesse momento, nesse processo de certa forma, um desespero, assim, né? Porque não um desespero da forma mais literal da palavra, mas é um momento de desespero por fazer aquilo que é o correto, né? De tentar dar o melhor para aquela criança e às vezes, muitas vezes, e eu já acompanhei isso em algumas famílias, a criança que já estava, o filho mais velho, acaba sendo um pouquinho deixado de lado e acaba tendo também outras questões psicológicas a serem tratadas por conta desse esquecimento, desse direcionamento específico para uma só criança, para um só tratamento. Então, né, a família se desorganiza de tal forma que todos são esquecidos, né? Não é só um. Exatamente. Mas como a gente ainda conversava antes, o que acontece também é que às vezes já existem problemas que são pré-existentes, né, na relação conjugal, ou na relação familiar, ou na relação com o filho que já tem coisas mal resolvidas, né, na criação, na educação do filho que já está presente no contexto familiar, no sistema familiar. E aí, claro, aí vem uma criança com alguma síndrome que traz um nível de atenção e de trabalho maior por conta, né, da síndrome, qualquer que seja ela. E então aqueles problemas que já existiam no sistema familiar, eles acabam ficando esquecidos, né, ou até eles são encobertos, né, são escondidos por conta da demanda que uma criança traz agora para a família. Então, em vez de trabalhar aqueles problemas, né, que já estão presentes na família, ou as dificuldades que já estão presentes na família. Então agora a gente não pode trabalhar isso, porque, né, uma criança que tem algum problema, ela precisa de toda a nossa energia, de toda a nossa atenção. Pode parecer um pouco estranho, né, para algumas famílias, e vão achar, né, ouvindo isso, vão achar, né, os psicólogos às vezes vêm com umas ideias muito fora da casinha, né? Mas o fato é que, às vezes, uma criança com alguma dificuldade, assim como também crianças neurotípicas, às vezes surgem, né, no sistema familiar, elas vêm para esconder, ou para salvar, ou para encobrir, né, problemas ou dificuldades que a família já tem. Agora, o nosso foco, né, e a nossa atenção é dirigida toda, né, à criança que veio, que nasceu, que agora, né, incorpora ou começa a fazer parte do sistema familiar,
Então, os problemas que a gente já tinha, a gente deixa de lado, né? E a gente faz de conta que eles não existem. Aí até fica aquele discurso, né, de que né, nós temos um problema, né, nós temos uma grande dificuldade, nós temos quase que usar um termo, né, da fé, nós temos uma cruz, né, a cruz que a gente carrega, né, e aí joga um peso, né, sobre uma criança que é totalmente desnecessário, mas fica com esse discurso, né, de que criança é o problema, né, não se diz isso muitas vezes com essa palavra, mas né, nosso objetivo é isso, né? A criança é o problema, mas a criança não é o problema já estava presente, né? O problema é a dinâmica familiar, é o contexto familiar, é a forma como as relações foram construídas ao longo da vida, né? Já isso vindo das gerações anteriores, às vezes, né? Por isso que o cuidado com a família é muito importante. Porque numa situação de maior estresse ou de maior demanda de trabalho e de cuidado, as dificuldades que a gente já tem, que qualquer família tem, elas são potencializadas, né? Por isso a gente precisa de um cuidado também com a gente, para que a gente possa cuidar bem, né, de outras pessoas, né? Isso em qualquer situação. Melhor qualidade no tratamento seria se todo mundo se cuidasse, né? É verdade. Uhum. Outra coisa, assim, também que nos faz refletir sobre família, a família, ela não é um projeto, digamos assim, o projeto família, ele não é um projeto com um fim em si, mas ele é para ser a vivência, no caso, a vivência desse projeto é para ser diária todos os dias, né? E às vezes o problema é que o que eu enxergo, né, no meu ponto de vista, é quando a gente fica sempre focado no futuro. Então, por exemplo, eu estou aqui com os meus filhos, eu estou focado em dar a melhor escola, em dar o melhor tratamento, a melhor terapia, para no futuro ele ser uma pessoa show de bola, né? Para usar uma expressão. Mas sim, a família, ela é feita, no caso, o presente de ganhar um filho, o presente de ter uma criança na família, é para que o dia a dia seja rico e seja vivido e seja aproveitado, né? E não só com o fim em si, pensando sempre no fim, né? Da gente vivenciar. E às vezes até mesmo uma coisa que também pode surgir é um excesso de terapias, porque daí tu tem o foco lá em como a criança vai se tornar independente o mais rápido possível, né? Então tu tem um excesso de terapias que às vezes podem até roubar a vivência familiar. A vivência do dia a dia, de aproveitar, de estar junto, de conviver, de dar carinho, né? Enfim. Exato. Sim, tu quer construir um ser humano super funcional, alguém super independente, só que aí é alguém que não consegue se relacionar muitas vezes com a sua própria família, né? Mas isso eu vejo que acontece em todas as famílias, tá? Com todas as famílias. Um alto nível de exigência, né, para que o seu filho seja extremamente capaz, competente, para ter uma profissão no futuro onde ele possa ganhar muito dinheiro. Pensando em fantasias, né, eu disse antes, né, que toda família tem suas fantasias com os seus filhos, né, e de repente uma criança com alguma síndrome, né, essas fantasias elas são frustradas. E uma delas é justamente essa, né, de que o meu filho vai ser, ou minha filha vai ser um grande homem, uma grande mulher, de muito sucesso. Isso tem muito a ver com o nosso contexto social e econômico, né, de que a pessoa, ela tem valor se ela tiver uma boa profissão, se ela ganhar muito dinheiro, se ela estiver muito bem posicionada economicamente e socialmente. Então, quanto maior é esse desejo, maior é o nível de exigência que os pais acabam colocando sobre o filho, né? Então, escola, terapia, né, de todos os tipos, cursos. Eu vejo que essa é uma situação que acompanha, de fato, todas as famílias, né? E aí você menospreza o afeto, menospreza o convívio, menospreza o brincar, né, menospreza o lúdico, menospreza o ócio, né, menospreza até a inocência, a brincadeira que está presente em toda criança, né? Seja ela neurotípica,
seja neurotípico ou não. Com relação às famílias, é isso, tem uma expectativa muito grande, né? É um nível de exigência muito grande que as famílias têm com os seus filhos, não deixam as crianças serem crianças, e se perde, bem como tu falou antes, se perde de viver o momento. Vamos deixar as crianças serem crianças, vamos ser pais de crianças, né? Vai chegar o tempo onde ele vai se tornar adolescente, e depois, né, jovem adulto, mas isso é lá para frente, né? Vamos com calma, né? Viver o presente Uma coisa de cada vez, né? Isso mesmo. Viver aquele momento, né, que é tão importante, tão especial. Isso prepara mais do que qualquer curso, do que terapias, ou, né, não que não sejam importantes e não sejam necessárias, né? Sim, são importantes, são necessárias, mas as famílias precisam aprender, ou voltar a aprender, ou reaprender, de fato, a viver a relação, né, o afeto, o lúdico, o estar juntos, né, sem uma cobrança, né, sem uma exigência demasiada, né, sobre desempenho e sobre sucesso, né, que é o grande, vamos dizer assim, o grande mote, né, da sociedade atual. Sim, é o maior predador, né? Talvez. Predador. Lá a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas é que a Jéssica, tipo, quando procurar ajuda, né? Quando saber quando tem que precisar de terapia, talvez um bom questionamento seja o que tu pensa sobre sucesso, o que é ter sucesso pra ti, né? Porque às vezes tu tá com uma ideia distorcida de sucesso, ou só seguindo a máquina, porque o mundo gira numa visão de sucesso e às vezes a gente só tá seguindo ele, né? Mas talvez de refletir isso, o que é de fato ter sucesso? Atingir uma maturidade, ou que teu filho atinja uma maturidade bem educado, com aula de natação, de futebol, ou né, com muitas terapias, desenvolvendo várias habilidades, né? Ou uma proximidade de afeto muito grande, que tu tem esse vínculo, né, de família, um vínculo onde tu aproveita, onde cada dia é vivido na plenitude, né? Ser uma família organizada no melhor sentido dessa palavra, né? Não só no bem organizado da forma como faz as coisas, mas da forma como é, né? Esse nosso papo tem nos lembrado uma conversa que a gente teve lá no início da praticidade, que de vez em quando a gente tem, que a gente falava sobre quão bom seriam todos os pais aprenderem a serem pais. Né? Isso é uma frase que veio da Graça e me lembrou agora, porque assim... Que ninguém ensina, né? Ninguém ensina. E aí, pais de crianças neuroatípicas normalmente estudam muito sobre desenvolvimento, estudam muito sobre organização familiar, sobre como se portar diante do seu filho, sobre como agir. E muitas vezes isso é esquecido no outro ponto, né? Nas famílias neurotípicas, né? Então, às vezes a gente idealiza uma família perfeita, a gente acha que tem o filho perfeito, que a gente está dando tudo e tudo mais, e nem sempre é assim, né? O que é o perfeito? Ninguém é perfeito, né? O suficiente. Então, todo mundo tem algo a aprender, e não é só o pai e mãe, ou só a família de uma criança autista, de uma criança com síndrome de Down, de uma criança neuroatípica, que precisa aprender a como lidar com aquela criança, mas todo mundo, né? Isso veio muito à minha mente durante todo esse papo, porque a gente vai precisar aprender constantemente como lidar, como se comportar, como agir. E até mesmo, justamente, né, não se deixar levar pelo pensamento de que eu tenho o filho perfeito, portanto tudo está bem, de que a autoanálise é sempre muito bem-vinda, independente do contexto familiar, né? A gente precisa se organizar, como tu colocou muito bem no início, né? Toda família que recebe uma criança, que recebe uma nova vida, se desorganiza de certa forma e precisa se reorganizar, precisa se reestruturar. Achei muito boa essa coisa. Mas a história da criança perfeita é a grande fantasia, né? A grande fantasia que no fundo todos nós pais temos, né? De que a gente vai gerar um filho perfeito, uma filha perfeita, porque na verdade é a fantasia de nós mesmos, né? Porque a gente sabe que a gente não é perfeito. Então, quem sabe, né? Esse ser que eu vou gerar, ou que eu estou gerando, o que eu pretendo gerar, vai ser melhor do que eu, vai ser perfeito.
e então vai encobrir as minhas falhas, as minhas imperfeições, né? É uma fantasia que muitas vezes a gente tem. Quanto mais cedo a gente abandona essa fantasia e começa a lidar com aquilo que é real, mais feliz a gente vai ser. Isso com certeza. E aí é uma dica, né? Quando a gente tem muita fantasia e quando a gente está assim muito idealizado, eu diria que é um momento muito bom para procurar terapia. O problema é que nesses momentos a gente não pensa em terapia de forma nenhuma, né? Porque a gente acha que tudo é tão perfeito, e tão lindo, e tão maravilhoso, né? Que eu não preciso de ajuda, né? Meio contraditório. Contraditório não, mas é conflituoso isso, né? De que a gente fica preso às vezes nessas idealizações, né? Que a gente tem como família. Talvez o sofrimento, né? De famílias com crianças que têm algum tipo de síndrome seja maior por causa disso, porque a frustração, né, é muito maior com relação às fantasias que a gente tem, né? É muito mais real, é muito mais concreto. Eu tenho que lidar, né, com uma realidade que é difícil de negar, é difícil, apesar de que tem, né? A gente vê muitas famílias isso, não, meu filho não tem nada, ele, né, às vezes, né, as famílias vão por um tempo de negação, a gente fica assim criticando, mas por que, né, negar, por que não aceita? Porque realmente é muito difícil você lidar com a realidade. Todos nós precisamos, né, de um certo nível de fantasia para poder lidar com a realidade, né, e de repente eu descubro, né, que o meu filho é autista, não dá para negar, né, eu tenho que lidar com essa realidade, eu tenho que reformular e reorganizar toda a minha vida, e abandonar as fantasias que eu tinha, de uma forma bem mais concreta, intensa. Por isso eu penso que se gere, né, um nível de sofrimento maior, né, do que em outras famílias. O processo não é diferente, né? Acho que isso eu sempre tenho dito, assim, a gente tem que desmistificar essa ideia de que são diferentes, né? Diferentes em essência. Não, em essência nós somos todos iguais, né? É que algumas famílias têm demandas ou, né, exigências ou dificuldades maiores ou diferentes umas das outras, mas em essência a dinâmica familiar, né, de afeto, de cuidado, de convivência, não muda. Só as exigências e as demandas que são diferentes. Né? Exato. E quem nos diz e quem nos impõe aquilo que é, né, essa fantasia, quem coloca somos nós mesmos. Então essas expectativas quem tem que suprir somos nós mesmos, não é o outro, não é comparando com a outra família, com a outra pessoa, com o que passa na televisão, né? Não é aquilo que a gente tem que realizar, mas é aquilo que a Graça colocou e que tu colocou, que a gente tem que ter as nossas próprias expectativas, né? Ver aquilo que a gente quer como família, né? E se entender como ser humano nesse mundo. E talvez uma coisa que seja assim muito doído para admitir como mãe, como pai, né? É que todos nós seres humanos temos o nosso índice de vaidade, né? E às vezes a gente fica correndo atrás de uma vaidade pessoal e acaba prejudicando o filho. A vaidade de ser a melhor mãe ou o melhor pai, né? Socialmente, assim. E se a gente for olhar a fundo mesmo, a preocupação está em estar bem apresentável como pai e mãe perante o mundo, né? E a gente fica correndo tanto atrás disso sem perceber que é uma pura vaidade e que às vezes a gente está deixando de lado o essencial e o importante, né? Mudando um pouquinho, mas permanecendo no mesmo assunto, tem um conceito do Evangelho que eu acho que ajuda bastante nisso, né? Você não precisa ser cristão ou evangélico, eu só quero trazer, né, você que nos ouve, mas eu só quero trazer o conceito, né? Tem um conceito que é a graça, né, de que Deus nos ama por graça, ou seja, Deus nos ama por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós fazemos. Mas é bem comum, né, no contexto das igrejas cristãs, as pessoas viverem a partir ou numa perspectiva de desempenho, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me ame, né? Ou coisas ruins estão acontecendo na minha vida porque não desempenhei bem o meu papel, ou porque eu fiz coisas erradas.
né, essa ideia de que eu estou pagando um preço, né, minha dor ou a minha dificuldade é um preço que eu estou pagando por um desempenho ruim, né, na minha vida, ou por alguma coisa ruim que eu fiz, né. Então, o Evangelho, né, diz justamente o contrário, que Deus nos ama por aquilo que nós somos, né, e nada que eu faça ou nada que eu deixe de fazer vai fazer com que Deus me ame mais ou menos. Eu disse, né, que eu ia entrar num outro assunto, né, estou falando aqui algo do Evangelho, mas que não é outro, porque na relação, né, especialmente, né, pensando aqui com crianças autistas, isso eu vejo aparece muito, né, o que nós fazemos de errado, né, os pais, o que nós fazemos de errado, né, a gente está pagando, né, esse sofrimento. Então a gente tem muito essa cultura que eu chamo de cultura do desempenho, né, isso está no contexto, né, da comunidade cristã, mas está no contexto social e cultural em geral, né, a cultura do desempenho. Se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo, né, e se não deu certo é porque eu fiz alguma coisa errada, ou seja, depende de mim, do meu desempenho, da minha capacidade, né. Então eu acho que nas relações a gente precisa ser mais gracioso, a gente precisa ter mais graça nas relações, né? Então, pensando em crianças com suas necessidades diferenciadas, né, especiais, né, que termo se use, a gente precisa ser mais gracioso com a gente, né? Não tem culpa envolvida, não, são pessoas que a gente tem a tarefa de amar, né, e de se deixar ser amado também. Né, porque em crianças, né, ou pessoas independentes das suas limitações, são pessoas que também amam, né, e às vezes amam muito mais do que pessoas que não têm, né, suas limitações. Então, essa graça, né, de aprender a amar e de ser amados, né, sem uma exigência por desempenho. Essa exigência por desempenho que traz tanto sofrimento, né, na vida, né, de qualquer pessoa, né, especialmente na família. Tem que ter esse desempenho, tem que provar, tem que... a gente precisa ser mais gracioso, né, tanto com os outros quanto com a gente mesmo. Né, e pensando aqui, né, especialmente nos cuidadores, a gente começou falando sobre os cuidadores, né, seja mais gracioso contigo, né, nesse sentido, então cuida de ti, respeite tuas limitações, né, você não pode tudo, você não consegue tudo, né, você precisa de ajuda. Então, nesse sentido, né, seja mais gracioso, né, seja mais graciosa contigo. Me lembrei disso, achei que no contexto da nossa conversa seria importante, né, dar um toque nesse sentido, né. E também, assim, que às vezes vem o conceito da mãe azul, o pai azul, né, na questão dos autistas, que são super pais, super mães, que Deus deu, então, o filho que tu tem capacidade de arcar com todo o peso sozinho, mas não quer dizer isso, né? A questão é que ninguém é super, não existe esse conceito de ser super e nunca precisar de ajuda, ele é falho por si só, né? E é uma crença, digamos assim, que às vezes até outras pessoas vêm para acolher as famílias quando recebem um diagnóstico do autismo ou de alguma outra deficiência, né, do filho. As pessoas vêm para acolher e dizem assim, mas não te preocupa porque Deus está te dando aquilo que tu vai conseguir carregar sozinho. E, na verdade, as pessoas que estão à volta deveriam dizer o seguinte, não te preocupa porque Deus colocou isso para ti e nos deixou à tua volta para te apoiar e te acolher, né? Deveria ser diferente. Tá sozinho no mundo, né? Não, esse conceito de... Estamos contigo. Exato. Estamos com você. Não Exatamente. existe o super, né? Então, e essa consciência de não existir o super, acho que diminui também bastante essa carga de não agir de forma graciosa consigo, né? De que tá tudo bem, se de alguma forma tá pesado demais, de alguma forma eu preciso de auxílio, tá tudo bem, eu posso buscar, isso não pode ser um tabu, né? Não pode ser maior do que o meu desejo de bem-estar familiar. Sim, e eu devo buscar auxílio, né? Até porque não existe Bom, de novo, vou dizer, não existe um ser humano perfeito e não existe quem não tenha limitações.
São dificuldades diferentes, são pessoas diferentes que precisam de cuidados diferentes, né? E acho que é isso, né? Cuide, né? Cuide das suas relações, né? Por maior que seja a demanda, né, que o filho ou a filha, né, trouxe, né, ou traz para a família, cuida das suas relações, né? Sejam relações afetivas conjugais, sejam relações afetivas com outros filhos, seja relação afetiva com avós, né? Seja, né, a família estendida, a gente precisa de rede, né? A gente precisa de rede de apoio, a gente precisa cuidar dessa rede, não pode menosprezar e achar que ela vai continuar firme e forte sem que a gente cuide dela, sem que a gente também invista nessa rede de relações, né, que é fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa saúde emocional. O que pode acontecer, né, chega num momento em que a gente tem um colapso emocional, né? A gente, né, usar o popular, a gente surta, né, fica surtado de repente, porque o filho não correspondeu, né, às vezes uma coisa bem corriqueira do dia a dia, a criança, né, tem algum comportamento inadequado e aí o cuidador tem um surto, né, se desespera, né, se desequilibra emocionalmente. Talvez, né, pensando naquela outra pergunta, né, qual é o momento de procurar ajuda, acho que esse é o momento, né, quando você percebe, né, que você não deu conta, que você perdeu o controle, né, surtou, começa a pensar, né, se ele não precisa de uma ajuda especializada aí para reorganizar a vida e repensar, né, como é que está o sistema familiar, como é que você está organizado, né, na tua vida de cuidador e na tua vida pessoal e familiar, né, acho que é um momento importante, né, não dizer, é normal, né, quem tem criança autista é normal, que às vezes, né, surta, não é normal, né, o surtar significa uma desorganização profunda, então é hora de cuidar, né. Show de bola, Samuel. Acho que era isso, né? Sim. Muito obrigado pela tua disposição de estar aqui com a gente e também obrigado para quem nos acompanhou até aqui, né, no vídeo. Não sei se tem alguma consideração, gostaria de fazer uma consideração final, Samuel? Não, só agradeço, foi um prazer conversar com vocês, né, acho que foi muito legal o nosso papo, estamos aí dispostos, né, a uma futura oportunidade, quem sabe conversar sobre outros assuntos, né, mas foi muito bom a nossa conversa. Show, muito obrigada, Samuel.